Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Resenha. Você já me conhece, eu sou o Sérgio Roberto e hoje nós estamos dando início aqui a um episódio muito especial, introduzindo, um tema muito importante, que é falar sobre espiritualidade, sobre Deus, conteúdo aí cristão para você ter um pouco mais de conhecimento, se edificar, que esse podcast seja um instrumento. Estou aqui, com o meu amigo, Felipe Tulipa, e eu vou pedir para que ele se apresente. Fala, galera! Sejam bem-vindos aí a mais um podcast, segunda temporada aqui do Resenha Cast. E com muita alegria eu estou participando agora no time aqui com o Sérgio Roberto, como um dos entrevistadores. Meu nome é Felipe Chaves, conhecido como Tulipa, casado com a Carla Chaves e pai da Aninha Heloísa Chaves. Então, para mim é uma grande alegria estar iniciando aqui com meu amigo Sérgio Roberto essa segunda temporada do Resenha Cast. Já se inscreva no nosso canal aí, ative as notificações, que vem muita coisa boa por aí. É isso aí, minha turma. Então, assim, você viu que aqui a companhia aqui é pesada, vai ter muito conteúdo de responsa, e a gente espera poder agregar de alguma forma na vida de vocês aí. E hoje nós estamos com um convidado, iniciando essa nova fase, vamos dizer assim, do Resenha, que é um cara que eu estou tendo o prazer de conhecer. Ele é pastor, formado em teologia, ex-jogador de futebol. Seja muito bem-vindo, pastor José Maria, ao Resenha. Muito obrigado. Primeiro eu quero agradecer o convite. Eu tenho certeza que será um tempo precioso de mesa, um tempo precioso em que o nome do Senhor será exaltado. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Zé Maria, eu sou cidadão nativo de Lagoa Santa, tenho 37 anos de idade e estou aqui para falar um pouquinho das coisas do reino, falar um pouquinho daquilo que Deus fez na nossa vida, daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida e creio que vai continuar fazendo em nome de Jesus. Amém! Vai continuar, sim, nós cremos, né, Felipe? Com certeza, pastor. E é uma imensa alegria, para muitas pessoas que te conhecem como pastor, que se tornou referência na nossa cidade, mas de repente não conhece a sua trajetória até aqui, aprove o Senhor, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado, mas a gente gostaria de ouvir de você o seu percurso, até chegar onde você chegou, resumidamente, que eu creio que deve ter muitas histórias de superação, de milagres, e por aí vai. Mas começa contando aí em relação à família, conversão. Compartilha com a gente aí. É muito interessante. Isso foi muito boa essa pergunta, porque como todo jovem, eu tinha um sonho de ser um jogador de futebol. E aos 12 anos de idade eu fiz uma peneira no Cruzeiro Esporte Clube e passei nessa peneira. Fiquei no Cruzeiro dos 12 anos aos 16 anos. Depois fui para o Atlético Mineiro. Depois do Atlético Mineiro, rodei e fui para o Inter de Porto Alegre. Depois do Inter... Isso é em time de base? Sim, na base. Recrutamento ali? Isso, na base do Cruzeiro, na base do Atlético. Mas aí eu me tornei também um atleta profissional de futebol. E nesse meio termo eu viajei, morei em Portugal. Só desculpa cortar o senhor. Quando o senhor se tornou profissional, foi em que time, que foi o primeiro time que o senhor jogou como profissional? Foi um time de Santos chamado Jabaquara. É um time lá muito tradicional na cidade e um time que até hoje existe lá, muito bom, muitos amigos eu formei ali naquele lugar. O senhor era novo? Foi com aproximadamente 18 anos eu me tornei um atleta profissional. E o senhor é mineiro, né? Sou mineiro, sou nativo daqui da cidade. Atleticano ou cruzeirense? Atleticano. Então você jogou mais no Cruzeiro, não? Joguei mais no Cruzeiro. Ah, sabia. Joguei mais no Jogou Cruzeiro. no melhor, né? Só que sou muito grato. Quando você se torna profissional, você não tem mais time, isso de time. Você joga em favor da vitória, né? Literalmente isso. E o Cruzeiro, eu só tenho gratidão ao Cruzeiro. Abriu muitas portas, muitas coisas que eu tenho hoje. E o que eu sou hoje, eu agradeço ao Cruzeiro em questão de educação. O menino chega no Cruzeiro, ele tem psicólogo, ele é obrigado a estudar.
Então não é só formação de um atleta, é uma formação de caráter, é uma formação de uma ideologia, de mentalidade. Então, o Cruzeiro, eu sou muito grato ao O Cruzeiro. esporte, ele traz muito isso, né, pastor? A disciplina, né? O comprometimento, né, com o horário e com a saúde e por aí vai, né? Isso é muito, muito sério, porque até hoje eu sou muito metódico em questão ao horário. Até nós marcamos aqui 20 para 11, né? Quando deu 10h38, eu já estava incomodado lá fora para estar no horário, porque o jogador de futebol ele é muito disciplinado. Né? E a mente dele, ela funciona como se fosse uma máquina, uma rotina. Porque você tem que treinar bem, alimentar bem, dormir bem. E eu mantive isso para minha vida toda. Em tudo que eu faço, eu tento ser disciplinado e constante. Como a palavra de Deus fala, né? Sede firmes e constantes, pois o trabalho do Senhor não é vão, né? 1 Coríntios 15:58. Exatamente. Bênção demais, pastor. E lá em Santos, né? Você teve a trajetória pelo Cruzeiro, pelo Atlético, e depois foi jogar nesse time de Santos aí, Jabaquara, né? Isso. E como é que foi lá? Lá você já conhecia a palavra de Deus? Conta para nós aí em relação ao esporte e quando que você teve o primeiro contato aí com a palavra de Deus? O primeiro contato que eu tive com a palavra de Deus ainda foi um volante, amigo meu, Fabrício, que jogava no Cruzeiro comigo. Ele ficava assim, olha, você só vai ser feliz de verdade e você só terá plenitude na sua vida quando você tiver um encontro com o Senhor. Eu não queria nada com Deus. Você estava jogando lá aonde? Eu estava no Ipiranga de Munhaçu. Nós fomos disputar uma Taça BH. Foi um amigo que falou isso com você? Um amigo que trouxe esse... Colega de time? Foi um Fabrício, chamado Fabrício. Mora em Genuária. Tem contato com ele ainda? Tenho. Ele plantou, a Bíblia fala, Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor, né? E ele fez parte desse processo de forma muito precisa e muito amorosa na minha vida. Porque ele já tinha uma abertura comigo na amizade. Sim. Porque ele jogava na mesma posição que eu, ele era meio de campo e eu também. Então nós éramos titulares e então nós criamos uma amizade no Cruzeiro. O mundo deu volta, eu saí do Cruzeiro, e ele continuou no Cruzeiro e nós se encontramos no Ipiranga do Munhaçu para disputar uma Taça BH. Sim. E todos os dias nós íamos pro treino junto, todos os dias. E ele falava comigo, sabe esse vazio que você tem no coração? Só será preenchido quando você entregar a vida para Deus. E eu, porque eu nunca fui de beber, Sérgio, eu nunca fui de fumar, eu nunca fui de fazer farras, bagunças. Você só queria jogar bola? Só queria jogar bola. Só que eu sentia que... E balada, eu gostava de balada. Mas você ia caretão, tipo o Romário. Não. Eu vi um podcast do Romário que ele falou que ele não bebia nem nada. Ele falou que ia nas baladas e tudo. Sim. Ficava normalzão. Exatamente. Eu nunca bebi, nunca fumei. Nunca bebi, nunca fumei. Eu não posso falar assim, Deus me tirou da bebida. Não. Não tinha vício, então? Não tinha vício algum, só que eu percebia que as baladas, títulos, entrevista, não preenchia aquilo que eu precisava. Sim. Até que o Fabrício, ele começava a falar comigo assim, rapaz, existe um Deus que não é o Deus da religião. Existe um Deus, não é o que a religião te apresenta, porque eu tinha uma certa resistência em relação a estar numa igreja, a ouvir falar, homens falando para mim da palavra de Deus, eu tinha uma resistência. E Deus, ele tem os seus planos e os seus propósitos, né, sério? Então ele colocou alguém que tinha acesso ao meu coração, que tinha liberdade e entrada para falar do amor dele para mim. E ele, todos os dias eu ia treinar, às vezes chegava da balada, chegava da festa, e ele olhava e falava assim, sabe isso que você está buscando? Sabe essa alegria momentânea? Você vai encontrar uma alegria plena quando você entregar a vida para Jesus. Só que ele falava com tanta verdade, sério. Ele falava com tanto amor. Chamando a atenção, né? Que eu ficava olhando assim, rapaz, ele tem alguma coisa diferente nesse homem. Porque ele fala de um Deus que parece que eu não conheço. Eu sempre tive fé. Eu sempre fui alguém religioso que ia para a igreja católica, dos nossos irmãos católicos. E
Só que parecia que ele falava de um Deus que eu não conhecia. Um Deus, eu entendo o que você está dizendo, um Deus presente, perto, né? Algo Que eu podia ser amigo. próximo, Então, ao Relacionar com ele, né? para mim, Deus, eu sempre tratei Deus como Senhor e aquele temor, assim, de Deus, e vendo a antiga aliança e vendo tudo aquilo. Então, foi me apresentado um Deus muito carrasco, um Deus muito truculento, Rígido, um Deus que né? você, ele vai... E ele não, ele falava assim comigo, assim, meu irmão, Deus falou comigo hoje. E aquilo ali eu falei, como Deus falou com você? E aquilo foi tocando em meu coração e, resumindo, eu comecei a abrir o coração a partir desse momento no futebol, mas não foi na mesma hora que eu tive um encontro com Deus. Eu comecei a escutar e foi algo progressivo na minha vida. entendi. O seu coração foi se abrindo, né? Você foi começando a olhar esse Deus com outros olhos Total. e foi deixando a palavra penetrar, né? E quando foi a primeira experiência assim que você teve, de fato entendeu, né, o que era o evangelho? Foi numa pregação, foi numa casa? Como é que foi a sua primeira experiência com Deus? A primeira experiência com Deus é muito boa essa pergunta, porque eu lembro que eu estava na igreja, na igreja que eu congrego hoje, e um pastor ele levantou e começou a perguntar assim: olha, você que já deu oportunidade para todo mundo, você que já experimentou várias coisas no mundo, você que já andou por todos os lugares desse mundo, só existe um caminho para você. E esse caminho é o Senhor. Nesse dia, parece que algo entrou dentro do meu coração e começou a trazer uma alegria e começou a trazer sabe, uma certeza. Você não sabe porque sabe, mas você sabe que Deus está falando com você. É algo muito interessante. E nesse dia eu entreguei a minha vida ao Senhor num culto simples assim. Acho que, se eu não me engano, foi um culto de oração que tinha na igreja. Fui lá, me rendi ao Senhor e pela misericórdia do Senhor até hoje eu estou. Isso tem quanto tempo já? 13 anos, tem 13 anos. Só que, se vocês me permitirem contar um pouquinho do testemunho, Claro. resumindo tudo, quando eu voltei, eu estava morando em Portugal, fui lá para jogar futebol e voltei de Portugal. Quando eu voltei de Portugal, eu fui me apresentado a um missionário que tem aqui em Lagoa Santa, Sim. chamado Missionária Imaculada. Ela ora, uma senhorinha que foi curada de 33 tumores de câncer. Olha Sério. aí. Uma mulher, assim, abençoada, uma mulher, sabe, que ora no seu lar. Forte, hein? E eu tava passando pelos momentos mais difíceis da minha vida, Sérgio. E hoje eu entendo que às vezes Deus permite a dor para alcançar o nosso coração. Permite o deserto para que ele venha falar no nosso coração. Oséias 2,14 fala que Deus atrairá o homem ao deserto para falar ao coração. Mas naquele momento eu não conseguia entender por que eu estava passando por tantas lutas, Felipe. Sim. Porque eu estava passando por tantas provas e alguém me levou nessa casa. E essa senhora olhou para mim e começou a falar do amor de Deus. E começou a falar assim que Deus tinha algo muito grande na minha vida. E que Deus iria mudar a minha vida e, principal, Ele ia me dar a paz que excede o entendimento do ser humano. Isso foi por telefone? Não, foi pessoalmente. Ela estava lá em Portugal também? Não, ela estava aqui. Eu tinha voltado de Portugal. Foi quando eu voltei de Aí Portugal. você encontrou com essa pessoa? Encontrei essa senhora. Tudo deu errado em Portugal. Eu fui para jogar num time lá e o time sempre foi organizado. Quando eu cheguei nesse clube, o presidente do clube roubou, ou foi comprovado, posso falar isso, não vou falar o nome do clube até para preservar e ter ética também, né? Sim. Então, assim, ele simplesmente roubou, ou seja, passou a perna em tudo no clube e o clube quase se findou em Portugal. Nunca tinha acontecido isso na história. Eu voltei assim decepcionado. Falei assim: Deus, acho que o Senhor não tem mais isso de futebol para mim. Voltei triste, porque eu tinha colocado todas as minhas forças e expectativas Sim. no meu sonho, o Sérgio e Felipe.
Eu nunca tinha feito nada na minha vida. Desde os 12 anos, eu só jogava futebol. E quando eu voltei de Portugal, eu voltei arrasado. E me apresentaram essa senhora, e cheguei lá, ela falou do amor de Deus para mim. Fui para a igreja, aceitei Jesus. Nesse meio termo que eu aceitei Jesus, eu comecei a sentir um amor por esse Deus que eu nunca tinha sentido por nada, Sérgio. Sabe, Felipe? Entendi. Você conhece isso? Sim, sim. É algo tão forte, tão verdadeiro. Eu aceitar, né? Muitas pessoas, eu quero introduzir um tema aqui, né? Não, tranquilo. O aceitar é uma coisa que muitas pessoas não entendem, né, pastor Muito Zé Maria? bom. Porque, assim, a minha experiência com Deus, meu primeiro contato, eu era um cara que na minha juventude eu não era um ateu, mas eu acho que eu era meio que gnóstico, né? Eu acreditava em Deus, mas eu odiava tudo que era de religião, não acreditava em pastor, esse negócio eu tinha, sabe? Se viesse falar pra mim de igreja, cara, que isso, não sei o que, pastor é tudo vagabundo, tudo É assim ladrão. mesmo, é assim mesmo. Só que eu acreditava em Deus. Mas era o Deus cultural, né? Ou não? Porque a cultura prega um Deus. Não era fé. Eu não tinha fé, porque hoje eu entendo, Hoje né? você entende, né? Mas eu acreditava que existia Deus, Sim. um ser supremo e tal. Pronto, e ponto. Eu não acreditava, eu não tinha essa aceitação com a religião, né? Entendi. E, cara, quando eu tive o primeiro contato, eu vim num processo, assim, de desconstrução, né? Eu fui experimentando algumas coisas. Experimentei droga. Eu até, pra você ter ideia, até os meus 18 anos, eu nunca tinha bebido nem fumado. É mesmo? Não tinha. Depois dos 18 que você... Porque eu comecei a querer experimentar as coisas. Aí eu lembro que a primeira vez que eu tomei um copinho de cerveja na roda, que eu saí com os amigos, bebia, né? Ficou ruim. Aí, cara, e é o que eu falo. Amizade, pastor, influencia. Verdade. Não influencia. Se você anda com quem bebe uma hora, você vai começar a beber. A Vai. Bíblia fala isso, né? As más conversações. Cara, e foi dito e feito. corrompe. Um dia eu falei, vou experimentar pra ver como é que é. Eu lembro que eu tomei um copinho desse copo americano, eu fiquei chapado. Que isso, cara? Fiquei Eu nunca tinha fiquei- bebido, né? Eu nunca tinha bebido. Eu fiquei assim, zoado. Assim, eu senti aquela sensação. Não fiquei bêbado, mas é diferente, né? Mas você tinha contato antes e não tinha o desejo? Nunca tinha experimentado. Eu tinha meio que um preconceito. Ah, Não entendi. gostava, eu achava ridículo. Não, eu fumava então. Eu ficava criticando, tinha uns colegas meus, falei, pra que você fuma? Não sei o quê, para com isso, coisa idiota. E depois eu vim experimentar cigarro também, né? E depois eu vim experimentar até droga, maconha, porque eu andava com uns colegas que fumavam e tal. E eu Isso era em festa ou, tipo, na caminhada mesmo? Como que foi? tinha uns colegas que tocavam rock. Ah, tá. Aí um dia, eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com maconha, cara. Contato assim, de fumar, de experimentar. Nós estávamos numa casa tocando com a galera, tocando rock, eu na bateria tocando um System of a Down e tal. Aí os caras um dia acenderam um baseado. E aí, tal. Aí, como você tá naquela tribo, Naquela vibe, né? cara, você se sente até mal em Se não- não experimentar, em não se envolver, se sente um peixe fora d'água. Então, para você ser participante ali, você acaba indo. Verdade. Aí eu lembro que desde o dia que eu experimentei a primeira vez, eu não parei mais. Aí sempre com os colegas e tal, e aí, vamos fumar? Vamos. Foi nesse período que as coisas foram acontecendo, em período de 3 anos, Felipe. Eu comecei a fumar maconha, beber cerveja e fumar cigarro. Em 3 Em anos? 3 anos. Então, assim, com 18 anos, lembro que eu nunca tinha experimentado. Então, com 19, com 21 anos, aí eu passei uma situação, estava desempregado e tal, e com todos esses vícios. Aí eu comecei a namorar uma menina lá, você vê que mesmo fudido, assim, digamos assim, aí você, né, você acaba arrumando alguma coisinha, né? Hoje a gente tem esse entendimento. Mas aí eu comecei, através dessa menina, a mãe dela era evangélica. Uau. Olha pra você ver como é que as coisas são, né? Aí eu lembro que passou um tempo, eu peguei uma amizade com essa família e comecei a ir
uma coisa inexplicável. Eu ia pra cá, aí a mãe, dorme aí. E eu não tinha mais nada com aquela menina, mas era uma amizade. Aí a mãe dela começou a pegar um carinho de filho comigo. Gostava mesmo. Aí eu fui ficando, aí eu comecei a ir lá, às vezes eu ia todo dia lá. Aí eu lembro que chegou um cara lá, um amigo deles da família, que era aqueles crentão mesmo, aqueles pentecostal. Raiz mesmo. Aí um dia... Tem um raio-x, né? O cara chega, já tem um raio-x da O cara pessoa. chega e desenrola o rolo. É. Eu lembro que uma noite eu tava ali, aí ele falou assim, vamos fazer uma oração aqui. Eu Nossa. falei, ih, Só esse tem que orar. precisava Não. disso, né? Aí, beleza, né? Eu tava, né, ali. Aí eu lembro que ele orou e tal. E foi uma coisa tão simples, cara. É isso. Tão simples. Sobre isso. Aí ele falou assim, nós tava tudo assim, reunido, orando. E eu ali, né, naquele ambiente, de cabeça baixa. Não tinha o que ali. fazer, né? Só aceitar. Aí ele mesmo. falou assim, cara, aí ele falou assim, olha, jovem, desse jeito. Deus tá me falando, né, da revelação, do Canela de Fogo, que chegou o tempo de você o aceitá-lo. Maravilha. Ele tem contemplado o que você tem vivendo e ele quer mudar a sua vida. Você quer aceitar Jesus? Desse jeito. Desse simples assim, ó. Você quer aceitar Jesus? Não teve pregação, cara. Não teve uma exposição profunda, não teve nada. Foi uma oração e um apelo. Que coisa linda. Aí eu falei, Tremendo. tá, aceito. Na minha cabeça, eu falei, vou aceitar aqui, mas... O que é isso? É porque você sente uma pressão também. Todo mundo você fica tá olhando pra no você ambiente e tal. Você acaba se sentindo obrigado, E né? você é a bola da vez. Mas eu ali. falei, vou aceitar aqui, Aceitar. né? E aceitei, cara. E fiz a confissão de fé. E hoje eu entendo que quando você faz isso e confessa Jesus, Que é ligado na eu terra, acredito que, pastor, eu acredito que ali É. acontece algo espiritual que é quebrado ali, uma corrente, e Com certeza. a palavra de Deus ela começa a penetrar no seu coração a partir dali. De forma diferente, né? Depois dessa noite, Felipe, eu comecei a, por exemplo, eu não suportava ouvir música cristã, evangélica no rádio. Louvores. Eu era do rock, cara. System of a Down, Metallica, Totalmente diferente. Korn, Você Slipknot. foi selado com o Espírito. Cara, a partir dali eu já comecei a querer conhecer. Tive um interesse, assim, em ouvir as músicas, escutar. E a gente vai começando ali pelo que a gente tem acesso, né? Aí eu comecei a ir na igreja. Eu lembro que a primeira igreja que eu comecei a ter contato foi a Deus e Amor. Deus e amor? Aí eu fui e benção. tal, e depois eu fui caminhando. Então, assim, por que eu tô trazendo isso? Porque eu não sei como é que foi o momento da sua conversão. Tem pessoas que têm acesso a uma pregação, uma exposição, um processo, eu não sei como é que foi a sua, mas pra mim foi assim. E a partir dali, cara, eu comecei a buscar. Comecei a ter interesse, eu comecei a querer mudar minha forma de vestir, de se comportar, de falar. E Deus foi trabalhando, e eu fui conhecendo. Depois eu fui para uma igreja ali em Belo Horizonte, Deus me levou para casa da minha avó, e eu participei de uma igreja lá por 4 anos, onde eu tive um contato mais profundo com a estrutura congregacional, né? E depois de muito tempo eu vim parar na Lagoinha. Que lindo. A minha também foi muito parecida com isso, só que o que acontece? Quando eu me converti, ainda tem aquele processo. O meu não foi como o seu, instantâneo. Eu ia para a igreja, saía da igreja, ia para a Raja Gabalha, que lá tinha alguns forrós, alguns pagodes. Então, eu comecei a esse processo de sair, sabe? De começar a gostar, de escutar, mas também amando as coisas que eu fazia. Entendi. Então eu lembro que eu cheguei a fazer uma oração quando eu tinha que voltar para o futebol. Não foi uma quebra radical, né? Não, foi um processo, Sim. foi gradual. E eu estava na igreja, tinha voltado de Portugal, tinha aceitado Jesus, tinha me entregado a Jesus. Aí veio uma proposta da Holanda, de Amsterdã. Aí eu peguei e fiz esta oração para Deus. Deus, eu estou no início da minha conversão, eu nunca senti nada no mundo como eu senti pelo Senhor. Na balada, nas festas, nas amizades, em nada. Sim. Eu estou indo para a Holanda e lá é tudo liberado. Lá é tudo liberado. Se o Senhor vê que eu vou conseguir estar firme e falar do seu amor naquela vaidade do futebol, porque só quem vive entende o que é o futebol, permita que eu vá.
mas se o Senhor não me quiser no futebol, porque não é proibido jogar futebol, e te servir, deixa eu ir, que eu vou falar do seu amor. Mas se o Senhor não permitir, eu vou falar do seu amor pro resto da minha vida. Essa oração mudou a minha vida. Hoje eu entendo, Salmo 51 fala que o coração contrito e aquebrantado jamais desprezará o Senhor. Sim. A sinceridade, entrar na presença de Deus sem capa, sem Na sabe, transparência, né? com transparência diante dele faz toda a diferença. Não sei se pode até entrar na internet, há mais ou menos uns 12 anos atrás, 2010 mais ou menos, eu fiz essa oração. E deu um nevoeiro negro na Europa, que tinha um vulcão que ficou inativo, não sei se era 28 anos, e desmarcou todas as passagens na Europa. Todo lugar que eu tinha que pousar, Lisboa, todos os lugares que tinha acesso a chegar à Holanda, foram fechados os aeroportos. Nesse dia, tinha que remarcar a minha passagem para eu voltar para a Holanda, voltar a jogar futebol. Eu falei assim, olha, isso é um sinal de Deus. Nunca mais eu vou jogar futebol profissionalmente e a partir de hoje eu vou viver para falar do amor de Deus. E pela misericórdia eu tô aqui até hoje. Nossa, que bênção, hein, Foi pastor? assim que aconteceu a minha conversão. Já faz 12 anos. 12 anos. 12 anos. E desde lá para cá, o senhor não teve mais contato com o esporte profissionalmente? Não, profissionalmente não. Profissionalmente é só amizade com os meus amigos lá, mas fora isso, nada. É interessante, né? Cada um tem uma história. Como é que foi a sua, Forte, né? seu primeiro Ah, contato? eu era um fujão. Era o Jonas? Por aí, cara, aonde eu estava, Deus colocava um servo para falar do amor dele para mim. Só que o fato de ser muito jovem, eu queria viver as coisas no mundo mesmo, entendeu? Eu não estava interessado. E aí entra naquela que o pastor falou, tive que entrar em um deserto profundo, né? Depressão, viciado, né? Em álcool, em droga. E cheguei ao fundo do poço mesmo, para eu poder entender que o meu lugar era na presença do Senhor. Deus usou um amigo. E o dia que eu resolvi, eu costumo dizer que o dia que eu resolvi não sair de casa para as loucuras e tal, foi o dia que eu tive um encontro com Deus, esse amigo meu. Hoje o que falta, que eu vejo na sua história, Sérgio, na história do pastor e na minha história, o que eu vejo que falta muito hoje são homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Porque não teve auê também, foi algo simples. Um homem de Deus, após um culto, ele sentiu, Deus falou com ele, vai lá que ele não vai sair hoje. Uau. Bateu lá em casa, o Vaguinho, ele vai ver podcast aí depois, sou muito Pastor grato. Vaguinho? Não, hoje ele congrega lá na Atos, ele mora lá no Recanto da Lagoa, casado e tudo, pra glória de Deus. E ele foi na minha casa e ali a gente começou a conversar e Deus foi revelando para ele tudo que eu tava passando. E havia tempos que a gente não conversava. Então ali eu vi que de fato era Deus, porque havia tempos que eu não tinha contato com ele. Inclusive eu cheguei a zombar dele, porque ele foi pra igreja, eu liguei pra ele. Ele falou assim, cara, eu tenho compromisso hoje, não sei o que, tal, não tô mais nessas vidas de rolê, tal, tô indo pra igreja. Eu fui e zoei, falei, que isso, cara, você é louco, que negócio de igreja é esse, cara? Não sei o que. Ele falou, não, cara, eu tô me sentindo bem, não sei o que, tal. Falei, beleza. Aí um belo dia, ele não me ligou nem nada, mas bateu lá em casa. Aí meu irmão atendeu lá na porta. O Vaguinho tá aqui, tá querendo falar com você. Eu falei, será que ele mudou de ideia? Agora ele vai querer dar um rolê, tal, não sei o que. Eu já tô com a cerveja aqui tudo. E ele vem de carro. Eu tinha moto na época, né? Uma Honda Bis 125. Falei, vai vir de carro, a gente põe a cerveja no carro e vamos achar algum... Como a gente sempre fazia, né? E aí foi diferente, irmão. Foi diferente. O cara chegou lá, quando eu vi ele, eu vi que ele tava diferente. Uau. E ali eu já falei, cara, o negócio aqui agora é outra. A coisa vai ficar séria. E aí, cara, ele me deu um abraço ali e eu senti que não era ele que estava me abraçando, era Jesus. Cara. E ele me testificou isso depois, ele falou, cara, ainda que você estava um pouco bêbado, mas de fato ali o Senhor mandou te abraçar, porque era ele que estava te abraçando. E ali, cara, eu falei, se Jesus de fato me quer, então, cara, se eu não tenho outra alternativa e eu de fato senti a presença do Espírito Santo aqui, né, conforme ele me falou, né, falou, cara... Deus quer transformar a sua vida, o Espírito Santo quer entrar na sua vida e ele tem algo grande para você na sua geração. E ali, cara, eu comecei a chorar mesmo sem entender, mas eu aceitei, cara. Eu falei, não, então, de fato, tudo que você falou eu tô passando, você não sabia,
mas eu creio que, né, Deus falou com você e eu quero começar a caminhar. E aí foi os processos também, que em uma outra oportunidade do resenha a gente fala, porque é muito, muito extenso, né? Mas foi praticamente a mesma coisa, né? De nós três aqui. Deus usando pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. E hoje em dia falta isso. Falta. No livro de Leonardo Ravenhill, né? Leonardo Ravenhill, tem um capítulo lá que fala assim: cadê os Elias de Deus? E assim, no meu caso, eu já fiz seminário, hoje, graças a Deus, eu tenho um pouquinho de conhecimento, né? Que eu olho para trás e eu falo, poxa, mas a pessoa que falou de Jesus para mim pela primeira vez era um homem extremamente simples, pastor. É sobre isso. É sobre isso. Não era um teólogo, não era um sobre cara isso. que fez seminário. Erudito nem nada, né? Não era um cara que tinha um português lapidado. Sim. Não, simples, cara. Um cara simples, simples, simples. Ele orou e Deus operou. Porque quem convence é o Espírito, né, pastor? É verdade. Eu creio nisso. O Amós 3,7 fala assim: certamente, antes de fazer todas as coisas na vida do seu profeta, os seus servos, ele a revela. Ser cheio de Deus é algo tão importante e nós precisamos tanto isso na nossa geração, só que nós também temos que pedir para ser essas pessoas que serão resposta de oração Essas referências, para né? outras pessoas. E Deus, ele é tão incrível porque Deus escolhe pessoas improváveis. No anonimato, muitas Deus vezes, né, pastor? nunca ele não faz algo em que ele receba a glória. Verdade. Ele pode chamar um indouto? Pode. Ele pode chamar um doutor? Pode. Mas o doutor, ele tem que entender que a glória será do Senhor, e o indouto também vai entender que a glória será do Senhor. Por que ele chama improváveis? Porque ele chama para capacitar, ou seja, ele chama para derramar a sua glória e ensinar tudo aquilo que é necessário para aquele servo fluir naquilo que Deus chamou. E é muito lindo ver isso, porque na Bíblia toda você vai vendo Deus escolhendo pessoas que você, aos olhos humanos, não escolheria. Verdade. E ver o que Deus fez conosco, nós somos improváveis de Deus. Verdade. Pastor, e como que foi para o senhor se desprender desse sonho? Que eu vejo também que hoje o conquistar, né, nessa geração, ele tem tomado uma amplitude muito grande. E muitas pessoas, às vezes, né, colocam ali os seus sonhos, projetos e planos como prioridade, sendo que a Bíblia diz, né, buscar-me-eis primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Como que você se desprendeu desse sonho para poder viver os sonhos de Deus? Foi um processo doloroso. Só que eu costumo dizer que a Bíblia, ela ilumina a nossa escuridão. Isaías, quando teve encontro com o Senhor em Isaías 6, ele já era um profeta. Mas quando ele teve um encontro com o Senhor, ele fala assim, olha, quem sou eu, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros? Quando a luz das Sagradas Escrituras me iluminou, eu entendi que agora eu não queria viver mais a minha vontade, mas eu queria viver a vontade de Deus, porque ela era boa, perfeita e agradável. Na oração que Jesus ensinou do Pai Nosso, ele fala uma frase que eu levo para a minha vida. Sim. Ele fala assim, seja feita a tua vontade, seja feita a minha vontade. Ou seja, a vontade de Deus, ela tem que estar acima da sua vontade. Eu me submeti. Quando você entrega a vida ao Senhor, você não entrega 50%, 90%, é 100%. E eu comecei a entender nas Sagradas Escrituras, e pesquisar, e olhar, e estudar, e aprender com outros irmãos, ser ministrados por eles, o que Deus queria para mim. E a palavra foi me ensinando, e me direcionando, e me libertando de tudo aquilo que eu queria. Entende? Você está me compreendendo? Sim, sim. Então, assim, eu na minha cabeça, eu só queria viver a vontade de Deus. E esse start foi instantâneo? Foi instantâneo. Foi instantâneo? Foi instantâneo. Quando eu me entreguei 100%, Sérgio. Eu comecei a buscar o Senhor, comecei a me entregar ao Senhor. Só que quando você entrega os caminhos para o Senhor, há um processo. Sim. Quando Jesus batizou, ele foi para onde? Para o deserto. Sim.
Quando o povo foi libertado, Moisés é um tipo de Jesus no Antigo Testamento. Foi libertado da mão de Faraó, que simboliza Satanás. Por onde eles passaram? Pelo mar, que simboliza as águas, os batismos. Depois ele foi para onde? Para o deserto. Quando você entrega a vida para Jesus, se prepare, porque Deus pode te levar no deserto. Entendi. Mas muitas vezes as pessoas não querem passar pelo deserto. As pessoas meio que abortam o processo por colocar a sua vontade acima da vontade de Deus. O que você teria para dizer para essas pessoas? Olha, no seu livro você fala isso, né? 1 Coríntios 15:58, ser firme e constante, Pois o trabalho sempre do abundante Senhor. na obra do Senhor, sabendo que a vossa recompensa será do Senhor. O mundo espiritual, ele é muito real. E o que eu tenho visto hoje, o evangelho sendo pregado, Sérgio, é quando você aceitar Jesus, vai ser só flores. Quando você aceitar Jesus, vai dar tudo certo. Quando você aceitar Jesus, você não vai ter mais problemas. É você ter uma consciência clara do que Jesus veio fazer sobre a terra. Ele veio nos dar vida, ele nos veio trazer salvação e redenção sobre a nossa vida. Quando você tem uma consciência clara do que Jesus veio fazer, foi religar o homem a Deus, foi trazer um propósito, temos um acesso que nós não tínhamos, fica tudo muito mais fácil, porque você começa a falar aquilo que Abacuque falava. Sim. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja oliveira nos campos, eu, todavia, continuarei louvando ao Senhor. Ou seja, quando você tem uma consciência clara que independente de a sua vida estar um mar de flores ou passando por vales e deserto, você estar com Deus, porque a expectativa do seu coração é um dia olhar nos olhos dele e ver a face do seu Criador, nada dessa terra vai tirar aquilo que os céus colocou no seu coração. Romanos 8,18 vai falar assim: as aflições desse tempo presente não hão de se comparar à glória que há de nos ser revelada. Então, na minha cabeça foi muito claro uma consciência de redenção, uma consciência que eu era pecador, que o Senhor me resgatou do império das trevas, Colossenses 1,13, ele me arrancou do império das trevas e me transportou para o reino do seu Filho amado. Amém. E quando eu entendi isso, que eu era filho da desobediência, que eu merecia uma condenação eterna, e ele foi o substituto perfeito, isso ficou muito fácil, porque eu entendi que sou um eterno devedor de Jesus Cristo e do ato de redenção dele na cruz, entende? Ô, pastor, acho que agora acho que a gente pode entrar um pouco, um pouco na teologia, aproveitar esse extrair, né? Aqui, né? O senhor falou de uma coisa que me chamou a atenção. Hoje, o discurso, né, principalmente aí, né, de uma classe influenciadora da mídia, é que nós não somos tão ruins assim, que nós não somos tão pecadores, merecedores do inferno. Existe até teologias que defendem isso, né? Sim. Que não é todo mundo que vai para o inferno. Deus não seria um Deus tão amoroso, mal, né? Para mandar todo mundo para o inferno dessa forma. Outros até defendem que o inferno nem existe, né, cara? Exatamente. É a hipergraça, né, Sérgio? Então eu queria que o senhor explicasse assim de uma forma mais sucinta como é que é essa questão, por que nós somos tidos como pecadores? Perfeito, ótimo. Romanos 5,12 fala que por um só homem entrou o pecado na terra. Quando a Bíblia fala por um só homem, ele está se referindo a Adão, no princípio de tudo. Deus criou todas as coisas através da sua palavra, e nada que foi criado não seria criado se não fosse por ele. Então ele chamou a existência tudo através da palavra. A Bíblia fala em Gênesis 1 que a terra era sem forma e vazia e havia um caos no abismo. E quando ele chega no meio ao caos, ele começa a declarar a palavra. Ele declarar: haja luz e houve luz, haja firmamento e houve firmamento. E quando ele vai fazer o homem, ele pega o homem do barro e ele fala assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, o homem agora, e soprou o fôlego de vida nele. O homem agora passou a ter vida vivente. E ele falou assim: dominai sobre todas as coisas para Adão.
E quando ele falou dominar sobre todas as coisas, um pouquinho mais para frente ele vai falar assim, olha, mas você não pode, ele deu um decreto, comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comeres, certamente morrerás. Quando Adão e Eva, eles comem do fruto enganado pela serpente, ali houve uma morte física? Não. Ali houve o quê? Não instantaneamente, né? Não instantaneamente. Porque o homem ele não morria. O pecado trouxe a morte para a terra. Tá entendendo? Sim. Tá dando para compreender? Sim, então, sim. o que acontece? O homem, então, ele experimentou uma morte que nós falamos que é a separação de Deus. Uma morte espiritual. Ou seja, o homem agora, ele foi arrancado, ele foi separado de Deus. Por quê? O nosso Deus é santo. Sim. O nosso Deus é imaculado. Isaías 59:2 fala que o que nos faz separação de Deus é o pecado, a desobediência. Então, quando o primeiro homem, o pai de todos os outros, ele pecou, através dessa queda, entrou o pecado no mundo. Que é o que a teologia chama de pecado original, né? Isso, pecado original. E o que acontece? Junto com esse pecado, toda a humanidade ela foi afetada. Toda a humanidade ela foi atingida por causa Por descendência genética? Dessa descendência genética, desse pecado original de Gênesis. E a Bíblia fala que Deus colocou um querubim separando, ou seja, com uma espada. Tem uma história também nessa parte aí que, né, que eu sou burro, tá? Não. Me perdoa minha burrice, mas eu sou curioso também, né, Felipe? É lógico, vamos extrair do pastor. Tem uma parte que fala que Deus, ele coloca, você até entrou um pouco nisso, os querubins, para que o homem não tivesse acesso à árvore da vida. Eram duas árvores que eram Então essenciais. a imortalidade do homem vinha... Agora eu vou entrar nos temas. Polêmica. Vinha pelo comer desse fruto da vida? Apocalipse, a Bíblia explica o fim. Porque o homem não morria, né? Não morria. A Bíblia explica o fim desde o começo, né? Então, a árvore da vida, ela também vai estar em Apocalipse. Então a gente vai passar a ser eterno porque a gente vai voltar a Apocalipse comer 22? desse fruto? Seria isso? Só que não é. A Bíblia fala que a folha da árvore são cura para as nações, não é nem o fruto. Só a folha trará cura para as nações, ela dará fruto todos os meses do ano. Então, a vida e essa árvore, ela quando ela era comida, ou seja, quando o homem tinha acesso a ela, tinha acesso à vida. Só que não era um comer literal, era se fosse necessário, entende? Entendo. Porque a vida está em quem? Em Jesus. Então, quando você está em Jesus, não tem mais morte, não tem mais... Então vamos dizer que a árvore que era física lá no Jardim do Éden, hoje é representada por Cristo. Por Cristo. Mas naquela época existia uma árvore física e um fruto físico. Literal. Então, o Adão e Eva, eles comiam dessa árvore, a partir do momento que eles deixaram de comer, eles passaram a morrer fisicamente também. Isso nós falamos que isso é uma teologia, porque a Bíblia, nesse sentido, ela traz fala alguns claramente, silêncios, né? ela dá alguns indícios. Então, na teologia, numa construção teológica, leva-se a crer que é isso. Mas nós não podemos, como todo teólogo honesto, ele não pode decretar algumas coisas que a Bíblia não decreta. Entendi. Deuteronômio 29, ele fala assim que tem coisas que são encobertas. E nós temos, no silêncio da palavra de Deus, nós também temos que silenciar. A Bíblia não deixa claro que isso acontecia. E se a Bíblia não deixa clara, nós não falamos no silêncio da Sagrada Entendi. Escritura. Pastor, e na sua visão, somente teve o livre-arbítrio Adão, Eva e Jesus? Olha, existe um debate muito grande. Não, a gente não vai entrar muito nisso. Não, só assim. Porque nós não podemos escolher não pecar, Sim. digamos, porque nós já nascemos. Mas no Você seminário isso é debatido falado. com muita ênfase, né? Com Que muito. entra na questão calvinista, arminiano. Mas na ótica do pastor José Maria, só esses três teve o livre-arbítrio, sim ou não? Não. E por quê? Não. Para mim, um livre-arbítrio total, para mim, foi no Éden. Um livre-arbítrio total. Para vocês que estão escutando, existe uma
uma, Presciência não existe uma rincha na teologia ou um embate, melhor se é um dizendo. embate. Nós falamos que é o arminianismo E e o o calvinismo. O arminiano, para você entender, ele crê no livre-arbítrio do ser humano. E o calvinismo, ele crê que Deus determina todas as coisas e Deus ele fez a história e já determinou quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. O arminiano não. Deus ele prevê, ele vê o futuro, ele não é pego de surpresa, mas ele não determina a ação de todos. Uhum. Essa é a diferença do armínio para o calvino. O calvinista, ele crê na livre agência, né? É, livre agência, igual eu estou aqui hoje, é livre agência. Mas livre-arbítrio, eles acreditam que não pode ter. Entendi. Há um conflito muito grande. Por Sim. quê? Tem base bíblica para Para as duas vertentes. Para os dois. O meu ponto de vista é um pouquinho mais de armínio. Por uns textos e... Mas você não acha que isso sim, desculpa até te interromper, mas você não acha que essa questão do calvinismo e arminianismo se limita na questão da salvação? Por exemplo, que o calvinismo defende que a salvação ela não pode ser escolhida, Sim. mas sim que Deus escolheu, aquela passagem lá de, acho que é em Não só Romanos, escolheu, mas como predestinou. Né? predestinou, né? Quem vai ser salvo. E o arminianismo não, ele diz que Jesus morreu por toda a humanidade e aquele que crê, né, é uma decisão do homem, Sim, sim. será salvo. Você acha que ou vai mais além do que isso? Eu acho que o homem ele tem responsabilidade nessa contraproposta a esse amor. Por exemplo, o que eu quero dizer é o seguinte, porque eu não fui claro. Por exemplo, você pode decidir tudo, de menos se você vai ser salvo ou não. Meio que isso, né? Esse é o calvinismo. Eu tenho uma linha que não é muito para o calvinismo, apesar de ver biblicamente que é defensável. Como que eu posso te dizer? O arminianismo, ele crê dessa forma. E eu tenho muita dificuldade no calvinismo e vou te falar alguns pontos. Deus, a Bíblia fala que ele se entristece na morte do ímpio, certo? Sim. Não fala isso? Sim. A Bíblia nos relata isso. Sim. Mas se ele determina todas as coisas, quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo, imagine alguém que está prestes, ou um filho que está prestes a cair num buraco. Sim. Aí eu posso salvá-lo, eu posso protegê-lo, eu posso não deixar ele cair, aí ele cai. Sim. E eu fico triste e começo a chorar. Não parece ser um pouco incoerente? Sim. Você está entendendo? Então, Sim. esses conflitos ainda eu tenho muita dificuldade, porque Deus, ele elege a pessoa, ele predestina a pessoa para o inferno, e a pessoa vai para o inferno e vai ser condenada, mas ela não teve escolha. Para mim, o calvinismo, ele anula um juízo, um juízo sincero de Deus. Sim. Por quê? Porque se eu não tenho liberdade para tomar a decisão de estar com Jesus, de aceitá-lo ou de receber ele, e eu não tendo essa opção ainda vou ser condenado por eu não ter essa opção de escolher ele. Você está conseguindo compreender, Sérgio? Sim. Então, assim, eu tenho dificuldade com essa linha um pouco. Mas aí a gente entra em outra questão também, que é a soberania de Deus. Ele é soberano para fazer o que ele quiser. Mas a gente não compreende essa soberania. Então, é dele. É isso que eu tô te falando. Ela é dele, a gente não tem como definir. Igual, por exemplo, pastor, Hebreus 6,6. Como que... Não tem como. Entendeu? Ou então... A partir do 4, na verdade, né? Romanos 11,6 também. Posso ler Romanos 6? Romanos 11,6? Romanos, quer ver? Tem Romanos 6, Romanos 11,6 também, que fala sobre Sim. enxertado, né? Eu vou ler primeiro Hebreus aqui, para você entender o que nós estamos falando. Posso, Sérgio? Você que manda. Hebreus 6, a partir do versículo 4. Não, Hebreus 6, deixa eu ver. Hebreus 6, ó. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Ou seja, a Bíblia fala que, em Hebreus 11, fala assim, que sem fé é impossível agradar o coração de Deus, certo? Mas quem gera essa fé
é o Senhor. Ninguém vai Sim. ao Senhor se o Pai não o levar. Com certeza. Isso todos nós temos comum acordo, tanto Armínio, tanto Calvínio. O Espírito precisa convencer o homem do pecado, Sim. da justiça e do juízo. Só que o quê? Decretar decretos, ou seja, Deus ele decreta que o pedófilo encosta numa criança. Eu tenho muita dificuldade de entender isso. Humanamente entendendo que sou pequeno, que minha mente, a mente do Senhor é insondável, Isso. como Isaías 55 vai falar, assim como os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, os pensamentos de Deus são maiores que o nosso. Entendendo a minha insignificância, entendendo a minha limitação, eu humanamente sou mau e sei dar boas coisas ao meu filho, imagine Deus, que é o Pai da eternidade. Então, assim, eu creio de coração de uma linha mais que o homem ele tem que corresponder a esse amor. Posso polemizar um pouquinho mais? Claro, até Já que você entrou nesse Sérgio, assunto aí, gosta, hein, Sérgio? com certeza. tem um texto aqui em Romanos 9. Muito bom. Romanos é muito bom pra isso. Romanos é muito bom, vamos lá. 11:3. Depois deu 11:6, então, Sérgio, já que você quer. Deixa eu ver, vou achar aqui. Abre Romanos 9. Você abre, pastor, Você que tá em casa 11:6? também, ó, você pode Romanos abrir, viu? 11:6? É, Aham. o pastor vai abrir. Porque ali no eles celular. tocaram no assunto aí de... Essa questão aí de salvação, né? Não, 11:22, pastor. E a gente está trazendo para a mesa aqui essa questão da predestinação, que é o assunto mais discutido no meio cristão, né, pastor? Só que deixar bem claro, não é uma questão salvífica, tá? Isso. Em relação ao que, se você crer de uma forma ou crer de outra forma, vai interferir na sua salvação. Isso é só uma questão teológica de compreensão das Sagradas Escrituras, né? Aqui, olha, Paulo está escrevendo aqui, falando desse assunto mesmo, né? Vamos falar aqui a partir do versículo... Aqui, ó, 6. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque, sua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido, virei novamente a Sara e terá um filho. Versículo 10. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Aqui, Paulo está falando que um foi escolhido e outro não, tá? Sim. Ele está usando isso para exemplificar. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou tivessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Então, assim, não foi nada que Esaú fez para que ele fosse rejeitado. Ele amou Jacó simplesmente porque ele amou Jacó. E então, versículo 14, e então o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés, essa parte aqui que me choca. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Ele segue falando, versículo 16. Portanto, isso não depende do desejo do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó, eu levantei exatamente com esse propósito, mostrar em vocês o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem ele quer e endurece a quem ele quer. Só para finalizar. Mas algum de vocês me dirá, ele já está predizendo as perguntas que vêm, né? Sim. Então, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você? Aí a resposta.
Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito. Olha aqui, cara. Aqui Paulo está justificando a questão de, tipo assim, de Deus Uma escolher suposta uns e outros não. injustiça, Sim, perfeito. Sim, sim. O olheiro não tem o direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outros para fim desonroso? Aí respondendo essa pergunta Caso aqui. de Judas, filho da perdição. você quer Por dizer, exemplo, né? mas poxa, se Deus. Eu não sou calvinista, não, tá? Não. Fica bem claro. Não. Se fosse também, Mas na seria, presença de seria o Deus, meu de amigo. repente, o seguinte: Deus já vê que esse cara tem a inclinação, porque nós não sabemos, nós não podemos definir. Mas Deus já sabe o fim. Desde Então, o se começo. Deus sabe que o cara já tem essa inclinação, é como se diz na linguagem popular: ele vai usar ele como boi de piranha. Mas aqui no texto, ô Felipe, ele é Entendeu? bem claro porque Deus Sim, mas na ele exemplifica Sim, mas a questão da criação Sim, da de um criação, vaso mas- para. Por exemplo, é o que eu entendi do texto, o pastor vai me corrigir se eu estiver errado. Que Deus ele cria pessoas para serem salvas e outras para não serem salvas. É isso que o texto está dizendo? Muito forte. Ele sabe que algumas pessoas... Ele já sabe, né? Mas lê o 11:22 antes de você concluir, Tá, vamos pastor, lá. você vai ver. É Romanos? É o 11:22. Romanos 11, 22, né? Lê aí pra você ver, que Vamos você lá. vai compreender isso aí que você vai. Romanos 11, 22. Isso. Considera, pois, a bondade, a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo benignidade, e permanecereis na benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Tá vendo? Então vai depender da permanência. Tá no mesmo. Tá no Contexto. mesmo livro. E tá no ele, mesmo e ele contexto. continua aqui, ó. Eu acho Entendeu? até mais interessante, ó. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois É o que Deus é ele- capaz de enxertá-los outra vez. É o que ele falou. É tipo. Você vai permanecer. Mas aí, não é por mérito. mas não é por mérito. vamos pensar, tá? Sim. Você não acha que isso acaba sendo uma contradição? Não, eu acho Não. que Deus, ele... Porque em algum momento Paulo vai dizer que Deus ele escolhe uns para ser salvos, outros não, vasos para desonra, outros para desonra, uns para ser, tipo assim, honra. Vamos dar um exemplo aqui, Pedro, os apóstolos, e outro para como Judas, Sim. né? Ou próprio como Faraó, né? Que Deus, a palavra vai dizer lá que Deus endureceu o coração de Faraó. A palavra diz. Não foi Faraó que falou assim, não. A palavra diz, ó, e Deus teve um momento que Faraó queria libertar o povo, Deus vai lá e endurece, fala, opa, Mas peraí. você crê que Deus dá oportunidade para todos? Independente da forma a qual ele já traçou o fim. Mas a oportunidade é concedida para todos? Olha, eu, assim, cara, A gente vê é por claro Judas. que eu sou burro, fica bem claro isso, Somos e que eu não limitados, entendo, Não, somos limitados. e que claro. minha opinião não... O que importa é que a palavra de Deus, que existe trocentos teólogos que debatem, Uhum. né, e Há mais definem de 2000 suas anos teses. Não, mas a atrás. pergunta é provocativa mesmo. Sim, mas o que acontece? Eu acredito que Jesus morreu por todos, Sim. né, e que o evangelho, todo aquele que crê será salvo, porque a Bíblia é muito claro sobre isso. Sim, sim. Paulo vai dizer lá, quando ele tem aquele milagre da cadeia lá, que é abalada, e o centurião, ele tem aquele encontro, ele fala, mas o que eu preciso fazer? Paulo falou que crer em Jesus Cristo Será salvo toda a tua casa. Atos 16. é um ato de crer. Né? Então, é algo que depende do homem, Não é mérito, é dom de É Deus. dom né? de Deus, né? né? Depende do homem no sentido da escolha. O próprio Cristo, ele contando a parábola da, né? Eis que estou à porta e bato. É aquele que abrir, eu entro. Ou seja, aquele que abrir. Então a pessoa precisa ter um ato para abrir a porta, para acrescentar. Exato, eu também creio sim. Porque Apocalipse. eis que coloco diante de ti. A bênção e a maldição. Essa é a maldição. Olha, em relação à predestinação, Abel para você, Abel e Caim, Abel foi predestinado, Caim foi predestinado para você a fazer isso ou com o seu próprio irmão? Porque a linha calvinismo, ela acredita muito nisso, né? Então ele foi predestinado ao seu sacrifício não foi aceito. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 4, versículo 7. Olha, se bem fizer, vou ler o 6 primeiro, para Caim.
Se o Senhor disse a Caim, por que te irastes e por que descaiu o teu semblante? O 7 está escrito, se bem fizeres, não é certo que será aceito? Vírgula, uma pergunta. E se não fizesses o bem, o pecado já as à porta. Sobre ti será o seu desejo, mas sobre si ele deves dominar. Deus está falando assim com Caim, assim, olha, se caso fizeres bem, hoje eu não aceitei o seu sacrifício, mas se caso fizeres bem, não será aceito? Outro texto também que é muito forte, que é a questão para mim que o calvinismo crê que uma vez salvo para sempre. Porque se ele foi predestinado, e não tem como perder a salvação, independente de como ele viva a vida dele. Concorda? E isso aí que é perigoso, né? Eu Muito costumo perigoso. dizer assim, pastor, beleza, respeito os calvinistas, Demais. Eu amo, né? tenho muito Desde amigo. que o debate seja para crescimento, a gente abre as portas, mas eu vejo assim, ó, desde que eles preguem o arrependimento, tá tudo certo. Glória a Deus. Pode crer nisso aí, mas continua pregando arrependimento, tá tudo certo. Aleluia. Hebreus 6,4, Sérgio, olha aqui, olha o que está escrito. Porque é impossível que, já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século vindouro, e recearam sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e expõem ao vitupério. Olha que forte. Eles experimentaram os dons do bem vindouro, foram iluminados pela palavra de Deus, participantes do Espírito Santo, provaram a palavra de Deus, mas eles recaíram. Voltaram atrás. É o que está acontecendo hoje com, por exemplo, Priscila Alcântara, Kleber Lucas. Cita nome, não, varão. Mas enfim, como é que é? Não, mas todo mundo sabe, tá aberto. Eles adotaram caminhar por uma agenda progressista. Sim, né? sim. É o Leonardo Gonçalves, Caio Fábio e por aí vai. Né? A Bíblia diz que nós devemos dar nome porque o apóstolo Paulo diz para que venha frear estes homens. Tem que parar esses homens, cara. Porque tem muita gente sendo doutrinada errado e caminhando por inferno. Eles são influenciadores. Mas parar como? Denunciar. Denunciar. O Pregando profeta, a verdade, o pastor... né? Contrapondo com a verdade. Não, o verdadeiro pastor, o apóstolo Paulo, era um cara de combate. Ele era um cara que ele combatia a heresia. E nós, como servos, sacerdotes, homens de Deus, nós devemos combater sem medo. Porque nós carregamos a verdade, né? Nós carregamos a palavra da verdade. Nós não somos melhores, somos falho e pecador como eles. Mas eles já decretaram caminhar nessa agenda progressista. Tudo bem, então, eu concordo. Você tem que vir na contramão. Eu entendi o que você está falando, mas você não acha que isso tem um... Não vou falar propósito de Deus, mas o próprio Deus já revelou que isso aconteceria, porque nos últimos tempos haveria apostasia, os falsos profetas... Mas tem gente sendo enganada por essas pessoas. Esse texto é alguém que entrou para apostasia. Mas eu vejo o seguinte, cara, que ao mesmo tempo que tem esses caras que estão aí prostituindo a fé, vamos dizer assim, né? Tem muita gente que tá pregando a verdade, cara. Sim, mas é isso que a gente tem que... Entendeu? Então, assim, mas eu vejo assim, eu vou te dar um exemplo claro. Por exemplo, as pessoas que caem em golpe financeiro. Sim. Elas são pegas por causa da sua ganância, de querer ganhar um dinheiro fácil. Perfeito. Então, os golpistas usam uma fraqueza que ela tem. Porque se ela pensar assim, pô, não existe dinheiro fácil, não tem como, entendeu? Então, assim, tecnicamente, as pessoas, né, trazendo um paralelo aqui, as pessoas que seguem esses falsos pregadores ou essas pessoas que desvirtuam, né, a palavra, é porque tem algo nelas ali que elas estão tendenciados. Sim. Elas preferem um dinheiro fácil e caem no golpe do que trabalhar, do que ter o pé no chão. Você concorda comigo, Marcelo? Perfeitamente. Eu creio, né? Sim, com certeza. Creio que o maior perigo e a maior covardia do século XXI nas igrejas, mais que a teoria da prosperidade, é a hipergraça. O que é hipergraça? É quando venha da maneira que você está
e permaneça dessa Da mesma maneira. forma. O né? evangelho, ele nunca foi de permanecer da mesma maneira. Lembra daquela mulher adúltera que chegou diante do Senhor e todo mundo estava com pedra nas mãos, e ele fala assim, olha, atire a primeira pedra quem nunca pecou. Uhum. Todo mundo jogou as pedras no chão. O evangelho nunca é acusação. Mas quando ele vai deixar ela ir, o que ele fala com ela? Vá e não peques mais. Todo aquele que tem um encontro com Jesus vai vir doente, como eu, como você, e vai haver um processo de cura. Mas sempre é conhecer a luz, é iluminar as suas trevas. É reconhecimento dos seus pecados, das suas falhas, e a partir desse momento, uma nova caminhada. A hipergraça, ela é tão perigosa, Sim. que não tem mudança, nem mudança de conduta, não tem mudança de Não nada. prega arrependimento de pecado, né? Não. E Você é esse é um bonzinho. desafio, né, ô pastor? Deus te aceita do para os jeito que você é, né? homens sérios, né, ministros do evangelho sérios, esse é o desafio dessa geração. Poder, de fato, confrontar essa hipergraça, porque, de fato, ela se permeia. E esse evangelho que é apresentado, ele, de fato, ele te enche os olhos. Verdade. Ele te Imagine- leva para uma condição de tipo, poxa, eu tô garantido no céu e eu posso viver uma vida Da desregrada, mesma forma. que tá tudo certo. Eu vou ali no domingo e vivo minha vida de qualquer maneira de segunda a sábado, e no domingo eu tô ali de novo para receber uma palavra que vai inflar meu ego. Verdade. Isso para mim, que sou pastor local, é uma das maiores dificuldades que nós temos. Porque quem ama, a Bíblia fala que o Pai corrige aquele que ama, né? O Sim. Senhor corrige as nossas vidas como nosso Pai. Sim, E Ele é o nosso Pai. sim. E quando você, como um pastor local, traz a essência do Evangelho, a verdade do Evangelho, sempre entendendo que é com amor, com temor e crendo que aquela pessoa será transformada. Mas hoje em dia, para um pastor trazer uma correção, mesmo amorosa, as pessoas elas falam assim: não, não vou ficar aqui, porque lá eu não vou ser confrontado. Ou em outro lugar, então assim, a grande dificuldade é aquilo que você tem falado. É você trazer um evangelho coerente com as Sagradas Escrituras e outra, não ter medo, sabe? Não negociar, não se colocar em xeque aquilo que a Bíblia fala. Se nós entramos numa conversa, se nós entramos em qualquer conversa, a Bíblia está acima das nossas experiências Com pessoais. certeza. Experiência pessoal não pode ser doutrina para o outro, né? De forma alguma. Verdade. Que é o que tem acontecido hoje. As pessoas pegam experiências pessoais, igual, por exemplo, Deus ele falou comigo, falou com o Sérgio, né? No início ele contou um pouco aqui da experiência dele, falou com o senhor, mas não vai ser a mesma coisa para outras pessoas. Deus falou comigo de uma forma, Deus falou com o Sérgio de uma forma, Deus falou com o pastor de outra forma. Tem pessoas que pegam esse Deus me falou e coloca como doutrina para o outro. E isso é muito perigoso, porque a pessoa se frustra. Ela vai pensar, por que Deus fala com o pastor e não fala Eu fui comigo? numa igreja assim, Sendo que Deus cara. está falando o tempo todo. E a principal, a das principais falas do Senhor é só abrir a Bíblia. Fui numa igreja que supostamente, vou dizer assim, que Deus trazia uma direção para a pastora ou para o pastor lá, e isso virava doutrina para a igreja. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui: não comer carne no sábado. Aí virava doutrina. E assim, a maioria não, todas as heresias no mundo que existe nasceram através de uma experiência pessoal. Né? O cara que viu o anjo Gabriel, que falou, né? Por exemplo, a gente pode citar aqui que é um contexto que não vai dar tempo a gente entrar, Sim. que é o contexto que está acontecendo em Israel. A gente já deixa o convite para você voltar, né, pastor, para um próximo episódio, para a gente poder falar especificamente disso. Escatologia. De escatologia, né? Tudo que está acontecendo no mundo, né? Todo dia uma coisa diferente. Você liga a televisão, né? Uma notícia. Eu lembro que eu fui viajar, eu na estrada eu já vi a notícia. Israel tá em guerra e tal, né? E tem um episódio só para isso, vai ser bacana, hein? Eu acho que a gente pode demais. marcar, Pode destrinchar, né? Pode destrinchar e o pastor trazer. Os eventos, como serão Isso. os eventos finais. Acho que é muito sequência interessante. dos Vai ser eventos. da hora. Então, assim, para finalizar, eu acho que nosso tempo Dá já tempo foi. para uma pergunta só que faltou aqui, Vai lá. mas ela é rapidinho. Sim. Para todo apóstolo Paulo tem um Gamaliel.
quem foi o seu Gamaliel? Porque eu vejo que Rapaz. você maneja muito bem a palavra, então é importante a gente falar da questão do discipulado. Quem foi o seu Gamaliel? Isso é uma. Eu tive alguns. Eu tive alguns que eu faço questão de deixar registrado que andaram junto, que me ensinaram. Discipular é andar junto, né? Né? Tive o pastor Fidelis, a missionária que orou por mim, a Imaculada, uma mãe na fé. E tive o pastor Frederico, era um teólogo formado, um homem de Deus, que todos os dias eu ia para a casa dele, ele, novo convertido, querendo aprender a Bíblia, e ele falava com tanta paciência, vem cá, é assim, assim, assim. Então eu tive muitos homens de Deus assim que ministraram na minha Te vida, preparou, né? me preparou. E também a Batista da Lagoinha, com um ministério lá que tem o Carisma, que tem um seminário lá, e eu tenho que agradecer eles. Eu te falo que existiu um pastor antes e um pastor depois. Eles foram, sabe, um divisor de águas na minha vida. Um divisor de águas. Então, assim, eu tenho na minha vida que não é placa de igreja, é o reino de Deus sobre a terra. Também pensa a mesma coisa. Sabe, não é. Você pode pensar diferente, você pode estar em lugares diferentes, mas eu creio que só há um corpo. Mas isso não nos divide, né? Não. Não. Há um só corpo, um só espírito e uma só igreja. E essa igreja, ela vai subir com o Senhor. Ele vai transformar esse corpo abatido num corpo glorificado. E assim como ele é, nós o veremos. É porque, assim, hoje o que as pessoas têm muita dificuldade, e é muito ensinado também errado, que a igreja é um reino espiritual, né? É o reino de Deus, a igreja. O reino de Cristo na terra. E aí Cristo falava, olha, eu vim, o meu reino não é físico, é um reino espiritual. Meu reino não é deste mundo. Então, quando a gente aceita, é o entendimento que eu tenho. Eu sou burro, tá, gente? Não, que Então, isso. vocês me perdoem se eu falar besteira aí. Então, quando a gente decide, Felipe, eu acredito assim, caminhar com Jesus, você não faz, agora eu sou assembleiano, agora eu sou presbiteriano. Não, cara. Você é embaixador Você do reino, né? é de Cristo. Glória a Deus. E o reino de Cristo, ele não é desse mundo, ele é espiritual. Então, assim, independentemente... Porque quando Deus ele olha pra gente, ele olha um povo, né? Uma nação eleita, né? Não é uma nação no sentido que nós conhecemos como país, como um povo, como etnia, mas um povo espiritual, né? Então, assim, e Deus, ele é um Deus... como é que eu vou dizer? É um Deus uniforme, não, multiforme, né? Multiforme, primeira Multiforme. Primeira Pedro 4:10, né? Graça Por isso multiforme. que tem tantas igrejas diferentes. Porque se tivesse uma só, pessoa que não concordasse ou não se adaptasse, como é que seria? Não teria outro refúgio. Né? Isso é lindo, isso é lindo. A oração, posso só falar da oração sacerdotal? João, ali, você vai ver no capítulo 17, Jesus fazendo uma oração sacerdotal. Ele fala assim, Pai, que eles sejam como eu sou um com o Senhor. Para quê? Para que o mundo veja, para que o mundo creia que eu fui o enviado. Forte. Olha que forte, a unidade é uma das coisas principais do reino de Deus. Para você ter ideia, na Torre de Babel eles se uniram. A Bíblia fala em Gênesis que o próprio Deus desceu para ver o que eles estavam fazendo, porque um princípio, mesmo não sendo usado para o reino, é um princípio que funciona. Porque muitas pessoas dão certo, porque usam o princípio sem saber. Babel, sabe, a Torre de Babel, Deus veio e mudou as línguas, porque eles estavam na unidade. Quando Deus derramou o seu espírito, a Bíblia fala que eles pensavam, que eles oravam, comiam à mesa, tinham o quê? Unidade. E sabe o que acontecia? Todos os dias era acrescentado alma da parte do Senhor, porque havia unidade na igreja. Então nós temos que aprender uma coisa. Provérbios fala assim, olha, 6 coisas Deus não gosta, mas a 7ª coisa ele abomina. Detesta, né? Ele abomina. E ele vai citando lá, falando assim, olha, Deus,
ele odeia alguém que assassina uma outra pessoa, mas a sétima ele abomina, e sabe qual que é? Alguém que cria intriga ou mexerico, ou seja, conversinha entre irmãos, ou seja, que quebra a unidade de Cristo. Contenderam, né? Um contendeiro. Sabe, a unidade, sabe, eu falo muito da pluralidade de pensamentos. Você pensar diferente não me torna inimigo de você. Simplesmente eu tenho que aprender e absorver aquilo É que porque você as tem sobre pessoas a hoje minha vida. combatem as pessoas, não ideias. Olhar para uma visão de crescimento, né? Total. Entendeu? Assim, temos divergências, mas maior é aquilo que nos une do que o que nos separa, né, pastor? Perfeito. Eu costumo dizer uma coisa, Felipe e pastor. Se a igreja, quando eu falo igreja, não estou falando placa, instituição. igreja Eu corpo, falo Corpo de o Cristo. corpo de Cristo, né? A igreja espiritual, o reino de Deus na terra, fosse um que eu falo em unidade. Não estou falando debaixo de uma mesma liderança, não. Um em unidade. O mundo seria outro, cara. Tenho certeza, tenho certeza. Seria Imagina outro. uma Não igreja ia precisar de uma lava-jato, né, se, pastor? se você, vamos supor, passa uma dificuldade, todos se unem para te honrar, para te abençoar, para estar ao seu lado. Uma igreja que aprendeu que chorar junto, por incrível que pareça, na caminhada eu tenho visto, que você pode encontrar mais pessoas que vão chorar junto com você que pessoas que vão celebrar com seu sucesso. Você acredita nisso? Com certeza. Chorar junto com quem chora, às vezes a piedade, ela não é tão sincera. Ela tá ali só para falar que tá ali, mas só consegue sorrir ou celebrar o seu sucesso quem é amigo de verdade. Verdade. Porque para alguns o sucesso Verdade. do outro é ofensivo, né? Ué. Ele ofende, Denuncia, né? denuncia a falta de sucesso que o outro não tem, né? Uma coisa não é, sabe, querer alcançar coisas que o Sérgio alcançou, que o Felipe alcançou, não. É uma coisa querer ser o que você é. Ter o que a pessoa tem, né? É totalmente diferente, entendeu? E lembra do início, pastor, que o senhor contou um pouco da sua trajetória, às vezes as pessoas não entendem, né? Tá aqui o Sérgio hoje com todo esse aparato aqui, eu fui convidado aqui pela graça de Deus, hoje você tá aqui, mas como a gente disse, a Ebenezer até aqui, Deus nos ajudou, mas as pessoas não vê o percurso, as pessoas costumam ver o momento qual você está desfrutando daquilo que Deus prometeu, né? Elas vê o resultado, mas não vê o trajeto, entendeu? Então é muito fácil a pessoa falar, poxa, eu queria muito um ministério consolidado como o do pastor, mas será que ela queria passar pelo que o senhor passou? Entregar o Isaac, né? Porque imagina um jovem de 24 anos, de repente Deus mostra para ele, ele larga a sua profissão Pois é. para servir Deus sem profissão, sem estudo e depois ter que correr atrás de tudo isso. Recomeçar a vida, né? Então, sim, eu costumo dizer, Mateus 6,6, fala assim, ó, quando entrares no teu quarto, quando orares ao teu pai, o Deus que te vê em secreto te recompensará em público. A grande questão é que muitas pessoas querem estar em público, mas não querem estar no secreto com Deus. Quando a palavra quarto no original grego ali em Mateus 6 está escrito tameio. A palavra tameio significa lugar de despensa. Quando ninguém está te vendo, é aquilo que vai fazer a diferença quando as pessoas estiverem te vendo. Exato. Isso é forte, hein? Forte, hein, pastor? Muitas pessoas não estão acessando o tameio, ou seja, dispensas espirituais no secreto. Para quê? Para estar cheio, para no público liberar sobre as pessoas. José era um grande dispenseiro. Por quê? Porque 7 anos ele estava ali juntando, mas quando precisou ele tinha para dar. Nós temos que ser esse, que quando se levanta para orar, antes preparou o altar, colocou pedra por pedra, porque quando clamar, o fogo vai descer, não é por causa das suas pequenas palavras, é por causa do seu tempo de secreto, quando todo mundo não está te vendo. Verdade. Ótimas palavras para finalizar esse episódio aí, né, Tom? Aí, ó. Pessoal, infelizmente o nosso tempo, né, se foi. E eu queria que nós finalizássemos com uma frase, uma palavra, cada um deixando para quem nos assistiu até aqui. Né, vamos começar pelo Felipe. Deixa uma palavra para a turma aí. Breve, né, Felipe? Bem breve mesmo. A palavra do Senhor vai dizer, enquanto há vida, há esperança. Eu não sei em qual situação você se encontra, que está assistindo aqui esse podcast, essa resenha cast aqui, nossa segunda temporada,
Mas uma coisa eu sei, que Deus ele te ama, ele tem algo sobrenatural para fazer em você e através de você. Então não desista. Enquanto há vida, há esperança. Ame a Deus, se relacione com ele e de fato ele tem o melhor para você. Mas venha para o Senhor, não para o que ele tem a te oferecer, mas venha para amá-lo e ter um relacionamento sincero com ele. Isso aí, eu também quero deixar uma palavra. Cara, que eu deixo para vocês, muitas pessoas conhecem Sérgio Roberto, não conhecem o Sérgio Roberto cristão, às vezes só pelo lado profissional, videomaker, enfim. Mas eu pude compartilhar um pouquinho da minha história, né, como cristão. E assim, cara, às vezes você tá vivendo um momento de tristeza, de desânimo, de decepção com a igreja, com pastores, com o sistema. Eu tenho que dizer para você o seguinte: não desanima, cara. Não vai ser igreja, né? Muitas pessoas que se acham santos e importantes demais da fé, às vezes vão ficar, tá? O que Deus busca é um coração sincero, né? O que o pastor disse aqui, aquele que prioriza o secreto, né? Que a gente faz no secreto quando ninguém está vendo? Será que é no secreto o nosso coração com Deus ele é verdadeiro, ou é no secreto que a gente comete os pecados mais perversos do nosso coração? Porque ninguém está vendo, né? Então, que isso seja de reflexão para mim, para você, né? E não desanime, cara. Todo mundo tem decepção, todo mundo passa por alguma coisa, e sempre, como o Felipe também disse, enquanto a vida é esperança. Então, não se apegue a instituições, elas são necessárias, instrumentos de Deus, mas elas não é um instrumento vital para a salvação. Como eu compartilhei no começo, você que assistiu no começo viu que eu comecei, dei um passo simplesmente por uma oração e uma chamada, um apelo de uma pessoa simples. E o que decide é o quê? É você decidir a crer. Crer nesse Senhor, dar um passo de fé e, filho, e o mais ele fará e ele vai transformar você, assim como transformou nós aqui. Eu queria pedir o pastor para deixar também uma palavra para essa turma, olhando nessa câmera aqui, pastor. O maior prazer. Tem um texto que fala em Mateus 11, 28, que está escrito assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Colocarei sobre vós o meu fardo que é leve e o meu jugo que é suave. Não importa qual deserto que você esteja passando, qual luta, qual vale. Talvez você está nos assistindo, mas você está sorrindo para não chorar. Talvez você esteja passando os momentos mais difíceis da sua vida, a qual você às vezes até pede Deus, por que o Senhor não me leva? Porque eu não estou aguentando mais sofrer. Deus hoje te faz uma proposta a trocar esse fardo pesado pelo um fardo leve e pelo um jugo suave. É somente na onde você estiver, na sua casa, no seu serviço, dentro do carro, é você falar algumas palavras: Deus, eu entrego a minha vida, eu entrego a minha história, eu entrego todo o meu jugo, todo o meu peso em tuas mãos. E nesse momento você vai ver que ele vai arrancar todo o fardo pesado e colocar um fardo leve sobre a sua vida. E a Bíblia fala em Colossenses capítulo 4, versículo 7, que ele vos dará a paz que excede o entendimento do ser humano. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. É isso aí, minha turma. A gente fica por aqui. Agradecer você, Felipe. Obrigado por mais esse P aí. Junto, meu parceiro. Vamos fazer um trabalho aí para Jesus, para abençoar as pessoas que estão em casa. E eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. A gente não conseguiu entrar em muitos temas, entramos em algumas coisas espinhosas por aqui, mas o nosso pastor Zé Maria vai voltar, né, nos próximos episódios. A gente vai combinar para a gente tratar de algumas coisas mais específicas, ele trazer um pouco mais de conhecimento, para a gente aprender um pouco sobre esse universo, né, da palavra de Deus, que todos nós precisamos nesse tempo, né? Eu acredito que nós já estamos nos fim dos tempos.
Então, você que ficou aqui, até aqui, deixa aí nos comentários, né, Felipe? O que o pessoal pode deixar no comentário aí? Deixa aí nos comentários aí sugestões para os próximos episódios, ou até mesmo indicar pessoas também que vocês acreditam ser referência para essa geração, para que a gente possa ali estar fazendo contato e estar avaliando para que esteja aqui conosco para poder abençoar a sua vida. Mas não deixe de se inscrever no canal e deixe o seu like aí, porque isso ajuda a impulsionar o vídeo e chegar até mais pessoas. Sozão, obrigado viu? pela sua participação, viu? Pastor, Muito obrigado. boa. Obrigado. Show de Felipe. bola demais. Esperamos numa próxima a gente se encontrar. Pessoal, então ficamos por aqui. Quero agradecer você mais uma vez. Muito obrigado por suportar-nos até agora. E como o Felipe falou, não esquece de deixar seu like, né? Se inscreve no nosso canal aí. E até a próxima. Que Deus abençoe e até o próximo episódio. Beijão no coração de todos. Valeu.